Maria Eugénia Branco, Maria Eugénia Carvalho e Branco é professora e aposentada e investigadora, licenciada em Filosofia pela Universidade Clássica de Lisboa e doutora em História da Educação pela Universidade do Minho. A Maria Eugénia tem-se dedicado de alma e coração e pensamento a um extraordinário trabalho, um trabalho paciente, rigoroso e emocionado de pesquisa sobre o pensamento e a obra de João dos Santos. Ali fora, na editora Coisas de Ler, na banca, temos vários livros da Maria Eugénia Branco. E a Maria Eugénia tem, neste trabalho, procurado tornar evidente que se a saúde mental se funda na capacidade de relação e comunicação autênticas, então toda a pedagogia e toda a educação terão nesta relação autêntica que fundamentar-se igualmente. Os livros que Maria Eugénia publicou, Vida, Pensamento e Obra de João dos Santos. Obrigada, Maria Eugénia. João dos Santos, Saúde Mental e Educação são de leitura obrigatória a todos e todas os que trabalham em educação. Hoje, Maria Eugénia honra as nossas jornadas da prática profissional com o lançamento do seu novo livro, que está aqui em antestreia, é o primeiro lançamento. O seu novo livro, João dos Santos, A Saúde Mental Infantil em Portugal, uma Revolução de Futuro. E a Maria Eugénia vai-nos então fazer a sua conferência, apresentar-nos a sua conferência que intitulou João dos Santos, Introdução de um novo paradigma científico em saúde mental infantil. Muito obrigada, Maria Eugénia. Muito obrigada. Bom, depois destas lições magistrais que eu ouvi, estou um bocadinho nervosa e, portanto, estou à espera da vossa colaboração para a minha reflexão. Portanto, de facto, eu não sou psicóloga, embora quando eu tirei em 62 a minha licenciatura em Filosofia estava ligada à Psicologia, mas nada do que agora, evidentemente, embora eu nunca mais, desde essa altura, me tivesse deixado de interessar e de estudar, porque sempre fui professora de Psicologia, por obrigação e tudo, porque estava ligado ao nosso curso, mas de facto sinto-me pequenina diante de psiquiatras, psicanalistas, psicólogos e pronto, desde os anos, penso que 80, 82, pela primeira vez, eu que lia já muita psicologia há muitos anos, encontrei-me com os livros de João dos Santos, por acaso, e fiquei verdadeiramente encantada. Nunca mais deixei de investigar João dos Santos. Há pouco tempo perguntaram-me porquê e eu ainda hoje digo não sei porquê. Portanto, eu penso que houve aqui uma senhora que disse que hoje tive uma resposta para mim, quando uma senhora, acho que foi a professora Fernanda Ramos, mas eu sei pouco, nós aqui gostamos das pessoas que sabem pouco, portanto eu acho que quando era filósofa e teóloga, não sei o quê, trazer por casa, mas são as minhas formações de base, quando se calhar eu disse ao João dos Santos, mas eu não estou encantada, pois é assim, as pessoas que não sabem nada que eu quero. Portanto, há muitos anos que nunca mais deixei de estudar João dos Santos, com muito empenho, ininterruptamente. Portanto, vou aqui fazer uma pequenina reflexão. Foi-me pedido meia hora, eu fiz o possível por até contar meia hora e vou, portanto, com a vossa ajuda, dizer alguma coisa, não com tanto brilhantismo como aqui foi dito. E peço desculpa, vou ler. Vou apresentar esta reflexão que vou fazer com a vossa ajuda, dividindo-a numa introdução e em 2 pontos. A introdução, vou já começar a refletir sobre ela, e os 2 pontos que apresento já como sumário, digamos assim.
Num primeiro ponto, dou o título Uma ruptura epistemológica em saúde mental infantil, e no segundo ponto, dou o título Um novo paradigma científico, um paradigma científico de conectividade centrado na criança. Na introdução, refleti o seguinte: embora João dos Santos tenha sido, juntamente com Francisco Alvim e António Flores, o introdutor em Portugal da psicanálise, tenha operado uma mudança radical na saúde mental infantil em Portugal, tenha fundado muitas instituições que são ainda hoje o que de melhor continuamos a contar nos campos da assistência materno-infantil, deficiência, ensino especial, e tenha formado muitos dos nossos psicanalistas, pedopsiquiatras, psiquiatras, psicanalistas, como temos aqui psicanalistas, pedagogos, professores, psicólogos clínicos, que se encontram entre os nomes que prestigiam de modo particular a saúde mental e a pedagogia portuguesas, João dos Santos continua a ser um autor muito pouco ou quase nada estudado na sua vasta e profunda obra escrita. Não faz parte dos currículos de licenciatura em Educação e em Saúde, sobretudo nos currículos de formação dos técnicos de saúde mental. Eu falo mesmo nos currículos, embora hoje tenha visto aqui uma árvore frondosa de saber. É mesmo verdade o que eu estou a dizer. Porém, João dos Santos inaugurou em Portugal a saúde mental infantil moderna. Para isso, contribuiu a ruptura epistemológica que operou na saúde mental infantil e a partir da qual ele cria um novo paradigma científico. A que eu chamo, já vou dizer que nem sou eu que chamo, paradigma de conectividade centrado na criança. Nome que não inventei, mas que está patente, que me foi imposto, não foi só sugerido, imposto, que está patente quando se estuda a obra escrita de João dos Santos. É, de facto, um novo paradigma que ele cria de conectividade, já vou refletir sobre o que quer dizer com isto, centrado no fundamento de todos nós, que já vimos aqui sempre, que é a infância. Para prosseguir a minha reflexão, é preciso referir um aspecto que, como cientista, João dos Santos sempre sublinhou. Só poderemos continuar a colher os frutos dos seus ensinamentos se os acolhermos e prosseguirmos na senda da crítica, ultrapassagem e aprofundamento constantes do que ele nos deixou. Eu digo isto porque, como eu gostaria muito antes de morrer de deixar que os alunos nas faculdades tivessem como currículo, João dos Santos sempre disse: o que cada um de nós sabe em cada época é para ser ultrapassado. Ele é um autor fundador, é um autor inspirador, é um autor que não está ultrapassado, mas sem dúvida nenhuma que há hoje desafios a que o João dos Santos nos daria respostas extraordinárias e nos ajudaria. O que eu vejo, porque de facto, pronto, é só o meu interesse, estudo muito psicologia, psiquiatria, a psicanálise, sobretudo, etc. Eu não vejo ninguém que me diga coisas mais novas, sobretudo mais sábias e mais profundas do que João dos Santos. É um autor que era verdadeiramente um sábio. Mas, ao invés, o que constatamos é que, pese embora a impressionante atualidade desta obra santiana em saúde mental e educação, intimamente relacionada, é aqui que começa a conectividade, como todos sabemos, já tem aqui sido abordada, a família, a escola, a sociedade, a cultura, as instituições e os poderes, que só podem contribuir para um futuro melhor da humanidade, desde que ponham como centro das suas preocupações o bem-estar da criança. O que constatamos é um retrocesso, sobretudo em 4 aspectos que eu penso que todos nós vamos concordar, que destaco, pois todos os outros decorrem deles. Primeiro, retrocesso na proteção da maternidade e a primeira infância. Retrocesso da prevenção e ou recuperação da deficiência, sobretudo na assistência às famílias com crianças deficientes. O exercício, já hoje aqui foi dito pelo Sr. Professor Emílio Salgueiro, o exercício de uma prática clínica pedopsiquiátrica com recurso exagerado ao fármaco
que abafa na criança sintomas emocionais afetivos, mentais e comportamentais, cuja etiopatogenia não é neurológica, mas apenas reativa a condições familiares desfavoráveis, a conflitos ocorridos na infância e nunca ajudados pela mestria, que é apanágio dos verdadeiros pedopsiquiatras, psicanalistas e psicólogos. O que acabo de afirmar é testemunhado e denunciado por técnicos abalizados em saúde mental, que apresentam como causa deste procedimento não só condições exteriores, como pressões de lobbies farmacêuticos ou de ministérios da saúde preocupados em apresentar rápidas estatísticas de bons resultados, mas também falta de verdadeiro investimento humano na sorte da criança, que os leva, muitas vezes, a descurarem uma relação dialógica, compreensiva, contentora e, portanto, resolutiva dos conflitos com que a criança se debate. Dar medicamentos é muito mais rápido, disse hoje o Sr. Professor Emílio Salgueiro. O quarto aspecto diz respeito à educação e à pedagogia. Professores que ignoram, nesta escola não e em muitas outras hoje, até por causa desta sinergia entre psicanalistas e educação, que hoje em dia está cada vez mais promissora. Portanto, professores que ignoram os conhecimentos fundamentais da psicologia do desenvolvimento, lacuna que seria colmatada não só com melhor formação académica, mas também através de um trabalho de equipa nas escolas, com a ajuda de técnicos de saúde mental, psicólogos, pedopsiquiatras e o que seria ideal e que o próprio João dos Santos fez também com psicanalistas. O que João dos Santos praticou com tanto sucesso nas várias instituições que fundou, sobretudo na sua última fundação, a Casa da Praia, que é ainda hoje uma instituição de referência nacional na ajuda à criança com problemas escolares e onde trabalham com tão frutuosa colaboração psicólogos, clínicos, educadores, pedagogos, psiquiatras, psicanalistas, pedopsiquiatras e hoje também, na Casa da Praia, um juiz de quem João dos Santos gostava muito, de grande prestígio também, o Dr. Juiz Leandro, que trabalha nas problemáticas da defesa da criança. Cito apenas uma passagem onde João dos Santos testemunha o trabalho que dirigiu na Casa da Praia. É uma passagem pequenina, porque quem está, as pessoas da Casa da Praia, os investigadores e os professores e os clínicos da Casa da Praia sabem muitíssimo melhor do que eu. Eu escolhi só uma frase, 2 frases ou 3 pequeninas. Na Casa da Praia procuramos fazer outro tipo de psicologia, uma psicologia integrada. Psiquiatras e psicólogos aprendem pedagogia e ensinam psicologia ou psiquiatria dinâmica aos outros técnicos. Mas a observação, diagnóstico e orientação pedagógica é feita por cada um dos técnicos em particular e por todos nos grupos de trabalho. Não há hierarquia de conhecimentos ou de técnicos. Na hierarquia da Casa da Praia, são as crianças que mandam. E até os pais, em certo sentido. Mas a observação clínica em João dos Santos, quando aplicada à criança escolar, não significa a subordinação da pedagogia à medicina. Pelo contrário, como João dos Santos propõe, todos quantos trabalham todos quantos trabalham na escola e para a escola, sejam médicos, psicólogos ou psiquiatras, devem partir da teoria e da prática pedagógica. Vamos desenvolver este aspecto. Portanto, os psiquiatras têm, portanto, ele fala emprega um conceito muito importante, tem que ter intencionalidade pedagógica, porque de facto educar é fazer crescer, é fazer que a pessoa cresça interiormente, seja mais autêntica, seja mais autónoma, seja mais criativa e, portanto, ninguém melhor para fazer isto do que a mãe e depois, de facto, os técnicos de saúde mental, juntamente com os professores.
Pronto, já vamos ver que João dos Santos tem uma frase muito emblemática que é: aprendizagem é saúde mental porque é funcionamento mental. Ninguém aprende sem saúde mental. Portanto, a mãe, e João dos Santos tem muitos textos sobre isso, a primeira coisa que dá à criança, na relação mãe-bebé, a primeira coisa que dá é a estruturação do sistema nervoso, é a saúde mental. Não é? Na relação afetiva, na educação, podemos dizer que na base de tudo está o amor, na base de tudo está a relação. E é a partir dessa, João dos Santos diz, se falha essa relação emocional, nem sequer o sistema nervoso do bebê se desenvolve. Portanto, sejam médicos, psicólogos ou psiquiatras, devem partir da teoria e da prática pedagógica. Insurge-se mesmo veementemente contra a ideia de que a intervenção de um psicólogo ou de um outro qualquer técnico de saúde mental junto das crianças escolares possa, quando necessária, ser feita com eficácia, se eles não tiverem também experiência didática. Isto tem um alcance, hoje já estamos no fim da tarde, estamos muito cansados, mas que João dos Santos tenha dito que um psicanalista que se propõe ajudar os pedagogos na escola tem a experiência didática, dar este valor à didática, saber que aprender, portanto, as técnicas de aprendizagem não se faz, hoje falámos, o Sr. Professor falou hoje da importância do sistema nervoso e dos neurónios, portanto, é muito importante que um pedopsiquiatra, que um psicanalista, mas um técnico de saúde mental que saiba verdadeiramente teoria sobre o sistema nervoso, saiba que a aprendizagem e as técnicas de aprendizagem precisam muito mais do que um pedagogo, precisam desta ajuda que é dada por estas pessoas que sabem neurociências, que têm teoria sobre o sistema nervoso. João dos Santos é aqui que se vê, pronto, a sua enorme humanidade. Um homem que podia estar encerrado a ganhar montes de dinheiro como psiquiatra, como pedopsiquiatra, como psicanalista e que vai para a escola tratar da humanidade. Ou seja, se as crianças não são bem ensinadas, se as crianças não são ajudadas, não há futuro. Portanto, a intencionalidade pedagógica, este amor de ajudar a criança a aprender, tem de vir daqueles que mais sabem ensinar e que são verdadeiramente os técnicos de saúde mental. Sem dúvida, em sinergia absoluta, como ele fez, era um pedagogo, como ele fez com os pedagogos. E preconiza que a psicopedagogia escolar seja feita por pedagogos e que os psicólogos pratiquem nas escolas, que os psicólogos saibam didática. E a propósito deixou-nos muitos textos que orientam o trabalho na Casa da Praia. Escolho este. Exigir à criança que escreva sem lhe permitir desenhar, pintar ou modelar é tão absurdo como ensinar-lhe a língua através da gramática. Sempre que uma criança não é manifestamente doente mental, as dificuldades de iniciação escolar estão associadas a instabilidade, ansiedade e a bloqueio afetivo ao motor. Na base das dificuldades escolares está sempre um estado de tristeza e de depressão da criança. Os melhores educadores são os que funcionam numa base de espontaneidade, de instintividade e aqueles que imitam a espontaneidade e instintividade das mães. Hoje não teremos tempo de refletir sobre isso, mas eu tenho refletido um bocadinho, que é quem é que mais vai ter esta continuidade da espontaneidade, da autenticidade, da instintividade das mães. Eu peço muita desculpa de hoje de valorizar tanto a saúde mental. São aqueles que mais profundamente, como João dos Santos tem um texto sobre isso, aqueles que mais profundamente conhecem a mente humana, conhecem a psique humana, conhecem a nossa vida interior. São os psicanalistas, são os pedopsiquiatras, sobretudo aqueles com orientação dinâmica, e esses têm portanto, um dever cívico enorme de se disporem a ajudar também os pedagogos. Depois apresenta-nos um procedimento que ele considera a joia da intervenção correta, fecunda, junto da criança, seja feita por
o pedopsiquiatra, o psiquiatra, o psicanalista psiquiatra, o psicanalista mais abalizado. Isto é a joia da intervenção dele. Querem ver? Só quando os professores, os técnicos de saúde mental souberem estender os braços à criança que chega à escola e se relacionarem com ela de forma a aprender a sua linguagem e a descobrir as suas aptidões e o seu engenho, será possível desenvolverem o que potencialmente na criança existe e ensinar-lhe aquilo que se pode ensinar. E o que é? Valorizar e desenvolver as suas aquisições no campo do conhecimento. João dos Santos diz que a criança aos 5 anos já sabe tudo. Eu estou a abreviar bastante. Agora vamos ao primeiro ponto em que eu vou tentar refletir sobre essa ruptura epistemológica que João dos Santos faz. Primeiro eu vou já enunciar muito rapidamente os 5 pontos, claro que haverá muito mais para os estudiosos. Portanto, achei que estes 5 pontos eram 5 pontos fundamentais e depois vou muito rapidamente refletir um bocadinho sobre eles. O primeiro ponto portanto, o primeiro ponto que está na origem, quanto a mim, da ruptura epistemológica que João dos Santos faz em saúde mental e que me foi testemunhado pelos primeiros discípulos de João dos Santos. Por exemplo, agora estou-me a lembrar uma pessoa que falou muito, que teve essa amabilidade, Manuela Mendonça, Maria José Vidigal, que falavam muito sobre as suas experiências, sobretudo a doutora Manuela Mendonça. As suas experiências. Maria Eugénia era verdadeiramente um encantamento. Nós nunca tínhamos ouvido falar em Portugal sobre a importância da relação emocional mãe-bebé, desta relação precocíssima mãe-bebé. Nós já éramos médicos. Não? O que ele nos ensinava era uma coisa verdadeiramente inovadora para nós. Parece mal, não é? Mas era verdade. Primeiro, conceito de prevenção primária precocíssima antenatal, portanto, da saúde mental materno-infantil. O segundo conceito é o conceito de relação assente no conceito de relação do objeto, que João dos Santos assume como núcleo do seu pensamento psicanalítico. Foi mesmo uma assunção de um percurso académico. No seu espólio, eu vi que João dos Santos, que estava a ser orientado no seu doutoramento pelo Sr. Professor Barona Fernandes, primeiro e eu vi toda a planificação do doutoramento, era sobre a neurose de angústia. Depois, mais daí a uns anos, eu vejo que ele apresenta um doutoramento sobre a relação do objeto. Portanto, este problema da relação também, para mim... A relação com o outro. A relação do objeto, a relação com o outro, a relação, o amor, a relação. Portanto, o conceito de relação assenta no modelo de relação do objeto que João dos Santos assume como núcleo do seu pensamento psicanalítico. Pensamento psicanalítico em João dos Santos revestiu de original e inédita fecundidade, que consistiu no facto de investir os seus conhecimentos psicanalíticos na educação, na escola, na pedagogia e na didática. Investimento com inegável fundamentação científica. Com efeito, e cito, diz João dos Santos, se a própria essência da psicanálise reside na vida infantil de cada um de nós, se o psicanalista não pode ignorar que a própria essência da psicanálise reside no interesse que Freud atribuiu à vida infantil dos seus doentes, se como João dos Santos também vinca, não é possível separar a criança da escola e da aprendizagem, portanto, aí reside o seu desenvolvimento psíquico saudável, do seu sucesso e insucesso com a escola, e se os princípios teóricos, heurísticos, hermenêuticos e interpretativos da psicanálise têm por essência profundidade de primeira linha no conhecimento da vida mental, então haverá algum técnico mais abalizado para compreender as causas das dificuldades escolares da criança e de nelas intervir? João dos Santos é psicanalista, mas compreende isto. Somos nós, psicanalistas, que mais compreendemos a vida interior, as dificuldades, os conflitos, o que levou uma criança a desinteressar-se pela escola, a não ser capaz de aprender. Se somos nós, então, que mais percebemos disto, então temos que ir para o terreno. Portanto, era de facto a sua paixão pela criança e portanto, o seu empenho cívico e político e este dever que ele sentia de
de lutar pela criança, de deixar este mundo muito melhor. A propósito, escreve João dos Santos, quando a saúde mental se desliga da educação e da escola, transforma-se num fator de desenvolvimento patológico. Isto é muito importante para nós educadores, para nós professores. Temos que estudar saúde mental, temos que nos assessorar àquelas pessoas que têm esta sageza, esta humanidade, esta sabedoria e que estão disponíveis para ajudar o pedagogo, o educador a compreender porque é que a criança não aprende, porque é que a criança está triste, porque é que a criança está deprimida, etc, etc. Pronto. E também, permitam-me dizer a propósito, alguma vez a importância e o sucesso inegável da Casa da Praia teria até hoje sido possível sem a generosidade da colaboração e mesmo direção, ab início, desde o princípio, de pedopsiquiatras, psiquiatras psicanalistas, psicólogos clínicos, psicólogos, que até hoje continuaram a obra do seu mestre fundador, desde o princípio, o Sr. Professor Emílio Salgueiro, Coimbra de Matos, que eu tenho ouvido nomes, Clara Castilho, psicóloga clínica, Pedro Streste, sem dúvida, Dr. Pedro Streste. Portanto, para mim, claro que há esta sinergia, mas o pilar continua a ser a inspiração de João dos Santos. Não é? A inspiração de João dos Santos. O pilar, olha, agora lembrei-me, desculpem lá esta portanto, derivação, lembrei-me do São Francisco. Lutou pela pobreza, não foi? Houve alguém que lutou pela pobreza como ele? Ninguém. Houve alguém que lutou pela criança como João dos Santos, cheio de cursos, cheio de possibilidade de se encerrar nos seus consultórios, cheio de categoria? Não. Ele foi dar a mão, estender os braços à criança, usar o seu cada vez mais saber. E, de facto, houve pessoas de uma generosidade que, desde o princípio, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, que nunca mais até hoje deixaram a Casa da Praia. Isto é a maior homenagem que se pode fazer a João dos Santos. E também permitam dizer a propósito, portanto, já disse. Terceiro, portanto, o terceiro ponto desta abertura, portanto, desta ruptura epistemológica. O terceiro ponto é, vou, portanto, avançar um bocadinho, a afirmação de que a deficiência, por mais grave que seja, tem na criança sempre alguma recuperação. Ideia que João dos Santos traduz na frase emblemática que todos conhecemos: a irrecuperabilidade não tem sentido para mim. O quarto conceito, que também está na origem desta ruptura, é o conceito que já temos aqui, que eu estou aqui a refletir, sobre intencionalidade pedagógica, que já vimos acima, presida à ideia que João dos Santos defendeu e pôs em prática, de afirmar que é dever dos psicólogos, psiquiatras, pedopsiquiatras e psicanalistas disponibilizarem-se, quando solicitados, para ajudar os professores nas escolas, sem que João dos Santos alguma vez tenha descurado a ênfase na afirmação de que os problemas escolares são, em princípio, melhor resolvidos pelos próprios recursos da pedagogia. São muito melhor resolvidos. Não temos tempo mas é muito a minha experiência. Muitas vezes, daí ele também, quando fundou o primeiro centro de saúde mental no centro materno-infantil Campo de Ourique, as enfermeiras de saúde pública, que ele pedia para não lhe darem muita informação técnica de psiquiatria. Porquê? Porque elas iam muito informadas, portanto, e era muito melhor estabelecerem com as grávidas um diálogo mais solto, um diálogo mais relacional. E, portanto, se fosse um psiquiatra, inibias mais. Portanto, elas falavam mais à vontade. E depois todos os problemas que elas traziam para a equipa de pediatras, de obstetras, de psiquiatras, de psicanalistas que eram muito melhor tratados. Portanto, os problemas escolares são, em princípio, melhor resolvidos pelos próprios recursos da pedagogia, o que João dos Santos punha em prática, pois a sua ajuda à criança escolar era despsiquiatrizada e feita com tal arte compreensiva e contentora, como só as mães sabem fazer. Mas isto era tema para uma outra reflexão entre nós.
O quinto e o meu último ponto, que há muitos mais, não é? Que, a meu ver, esteve na base da ruptura epistemológica santiana em saúde mental infantil, reside numa tematização. É muito importante, nós aprendemos isso muito em filosofia, uma coisa é saber-se uma coisa, outra coisa é tematizá-la, teorizá-la, explicitá-la em termos teóricos. E João dos Santos faz isto, faz esta sinergia entre saúde mental e educação. É pela primeira vez, por ele, em Portugal, tematizada, sistematizada, refletida, profundamente refletida, esta articulação, esta conectividade em saúde mental, é uma novidade com um alcance que dava teses de doutoramento que nunca mais acabava. Eu hoje não posso falar mais sobre isso, mas é uma coisa que eu tenho no coração e que tenho na minha reflexão há muitos anos. Portanto, numa tematização sistémica, englobante, dinamicamente articulada, que subsume esclarecendo todos os outros conceitos anteriores, a saber, a inter-relação dinâmica entre saúde mental, mãe-bebé, mãe-pai-bebé, família, nuclear e alargada, escola, pedagogia e didática, sociedade e cultura. Dizem que João dos Santos era um homem com uma enorme cultura geral, compreende-se. Só um homem com esta enorme cultura geral podia fazer este novo paradigma de conectividade, todo ele refletido, todo ele tematizado, todo ele aprofundado, todo ele fundamentado. É uma coisa, de facto, é um monumento. Passo a refletir cada um destes 5 pontos e faço rapidamente. Para mostrar a importância do conceito de relação primária precocíssima mãe-bebé, João dos Santos escreve: a psicologia mostrou que na base da vida mental do homem existe uma relação de simbiose entre a mãe e o filho e que a falta de uma relação favorável entre ambos conduz à ciência mental precoce ou tardia. Todos sabemos estes textos. Eu hoje ouvi textos tão lindos. Eu às vezes penso assim, podia-se fazer um livro enorme, só com frases lapidares, todas elas poéticas, mas todas elas tão profundas que cada uma delas dava estudos independentes. Eu gostava muito de transmitir isto que eu tenho no meu estudo e no meu coração, que é cada pequenina frase que hoje se disse lindíssima, todas elas poéticas, todas elas lapidares. Nós podíamos fazer um livro enorme de todas elas, mas cada uma delas dava para cada especialista explorar, mas mais, e depois articulá-las com todas as outras. Eu nunca vi isto em autor nenhum. Nunca vi isto em autor nenhum. Ora, para João dos Santos, só um instante, a pessoa, agora há um texto muito bonito, que é muito bonito, que às vezes passa-nos despercebido, mas é um conceito muito importante de João dos Santos e que revela muito sobre a sabedoria dele, teórica, e a sabedoria humana, e que revela muito sobre, portanto, sobre o seu pensamento teórico, Diz ele: o nosso corpo é o que nasceu da mãe. Todos conhecemos esta frase. O nosso espírito, ele fala muito ao longo da sua obra do espírito. O nosso espírito é o que a mãe nos transmitiu desde o berço e que pertence ao património comunitário. A mãe dá à criança a cultura de comunidade e, ao dar-lhe essa cultura comunitária, que depois se alarga com a cultura universal, a mãe dá-lhe o espírito. O que é que ele quer dizer com isto? Quanto a mim, que eu vou refletir. Portanto, a pessoa espiritual é, na sua essência, o resultado da relação primária que a criança estabelece com o mundo à sua volta, com a mãe, que é, para o bebê e a criança pequena, o intérprete deste ideal comunitário onde a mãe se integra. Ora, para João dos Santos, o conceito de pessoa espiritual tem significado teórico muito profundo e abrangente. Significa o que há em cada um de nós, e na criança, em primeiro lugar, também, a crescer e a desenvolver-se, o que há em cada um de nós de mais autónomo, criativo, íntimo, secreto, misterioso, humano e solidário. É preciso ensinar as pessoas a meditar, diz João dos Santos nos seus textos, a refletir, a meditar, a refletir e a pensar. Porque a criança tem dentro de si, como germen, toda esta capacidade da pessoa integral, da pessoa íntegra, da pessoa total.
É a pessoa com o tal segredo da infância que o guarda. Para quê? Para o fazer crescer. É a pessoa que é autónoma, que é solidária, que tem intimidade, que tem segredo. É a pessoa na sua realidade mais profunda. É este conceito que João dos Santos tem quanto a mim e que percorre a sua obra, este conceito espiritual, quando ele aplica à pessoa. Mas João dos Santos não esquece a importância do pai e da família nuclear e alargada no esteio formativo da criança. Isto já foi salientado por Coimbra de Matos num livro seu, em que ele diz: esquecem-se que João dos Santos é o primeiro, ele não utiliza a palavra tematizar, mas utiliza palavras mais importantes do que a minha. É importante sabermos que foi João dos Santos o primeiro a tematizar isto. É muito importante tematizar teoricamente este aspecto, a importância do pai. A mãe só pode estar disponível afetivamente para o seu bebê quando apoiada pela figura paterna ou por quem a substitua, isto é, por quem, mesmo não sendo pai biológico da criança, a assume como sua. E em relação à importância da família, João dos Santos apoia-se numa interpretação à luz da evolução da história da humanidade e escreve. São textos muito bonitos sobre a família, muitos. A família, resumo aqui um bocadinho só, a família sempre evoluiu desde os primórdios dos tempos e continuará sempre a evoluir, a tomar várias formas. A sua origem, ou se quisermos, a sua instituição, teve sempre como finalidade proteger a criança e cuidar do seu desenvolvimento. O que se verificou bem cedo nos povos primitivos matriarcais, quando a mulher sentiu necessidade, para proteger as suas crias, de restringir ao máximo os seus parceiros. Ora, prossegue João dos Santos, se a família fosse instituída, aspas, apenas para proteger o casal, não era preciso tanto cuidado. Por isso, quer tenhamos ou não consciência deste facto, a família teve sempre como finalidade a defesa das crias. Portanto, se a família desaparecer na relação com a criança, é a própria civilização que desaparecerá. Para melhor poder explicar a importância axial do segundo ponto, o da relação do objeto, João dos Santos ressemantiza-o, atribuindo-lhe um novo significado semiológico, teórico e operacional. Não são palavras caras que eu estou aqui a dizer, mas se ouvirem qualquer reflexão sobre João dos Santos, a relação está no centro. O amor está no centro. Só há cura através do amor. Não há mais nada. Só o amor cura, mais nada. Não são frases bonitas. São frases que depois João dos Santos incorporou num edifício teórico de uma coisa espantosa. O amor para ele não é nada lamecha. O amor para ele não é o que nós ouvimos nas canções. O amor para ele é ciência pura e dura. Portanto, João dos Santos ensina então que na relação se enraiza em saúde mental toda a possibilidade de observar corretamente, de acolher o paciente e de o compreender com empatia, de ser contentor dos seus conflitos e de os interpretar à luz de uma inter-relação perlaborante, portanto, interpretação libertadora do que impede o paciente de se tornar capaz de trabalhar e amar. Mas esperemos, o que também se aplica à criança, sem dúvida, mediante os procedimentos técnicos, clínicos da psicanálise da infância, como o desenho, o jogo, etc. Ajuda a criança a harmonizar o seu caos, a orientar, a pôr harmonia na sua vida interior, a ir receber os significados que o adulto lhe está a dar, sem às vezes saber, mas pelo seu amor, está a organizar-lhe a cabeça, está a remendar os seus conflitos e está a pôr luz e alegria e felicidade na sua vida caótica. Muitas vezes o grande psicanalista, o sábio psicanalista e pedopsiquiatra, faz isto inconscientemente quando tem amor. Faz tal e qual mãe. E quanto mais sabedor, mais faz qual mãe. Faz sem teoria. Isto é que é fantástico. É o que o João dos Santos fazia. Claro que ele tinha teoria por trás, mas ele amava a criança. Era isso que a curava. Claro que também o seu saber, sem dúvida nenhuma. Referindo-se particularmente à criança, João dos Santos lembra: os problemas infantis são essencialmente problemas de relação. São, na essência, problemas de relação.
Não é possível abordar qualquer problema psicológico ou pedagógico sem ter em conta a relação. E para sublinhar a importância que a relação tem no desenvolvimento do indivíduo e no bem-estar das coletividades, João dos Santos deixa escrito: quando o valor vital da relação é substituído por leis e esquemas institucionais e burocráticos de organização da família, da educação, da saúde, da escola, dos hospitais, das maternidades, do que hoje nós vemos nas clínicas, quando o valor vital da relação é substituído pelas peneiras, pelo saber, pela burocracia, tu és louco, tu és criança, tu és pequenino, tu és ignorante, eu sou sábio. Quando é substituído por esta relação verdadeira de querer que o outro cresça, querer que o outro se cure, querer ajudar o outro como os nossos pais querem, nem sequer a observação clínica, e tenho aqui clínicos, é igual, é profunda e cura, porque o médico cura pela sua própria presença. Nós sabemos, eu sei isso por experiência. Quanto ao terceiro conceito, a saber, o de deficiência, por mais grave que seja, tem sempre pelo menos alguma recuperação, que se traduz numa melhor comunicação do deficiente com os outros e o meio. João dos Santos é mais uma vez pioneiro. Conhecemos a luta que travou para prevenir, educar, reeducar, reabilitar e integrar a criança deficiente mediante fundações e trabalhos em equipa multidisciplinares, instituições que são ainda hoje o que de melhor possuímos no nosso país. No Wilhelm Keller, no Restelo, há um pequenino busto em sua homenagem, em homenagem à sua obra. Outras instituições o mereciam também. Eu dou sempre este caso, desculpem, porque é um caso pessoal, e, portanto, quando eu lia isto em João dos Santos, só muito mais tarde, eu passei por isto, que foi um irmão nosso, na nossa casa, que, pronto, entrou em coma, que se chamava vigilante, mas ele não mexia um milímetro, como nunca mexeu até morrer, só ouvia, porque quando batíamos, ou, portanto, nós percebemos, ele adorava música, nós desde muito pequeninos habituámos a ouvir música clássica em casa, ele gostava muito de música, nós íamos tocar música, ele não tinha a mínima, ele só ouvia. Mas quando íamos tocar música para o pé dele ou falar, ele comunicava connosco, ele nunca deixou o nosso Pedrinho de estar connosco. Um deficiente profundo. Nunca deixou de estar connosco. À hora da papa, que levava 2 ou 3 horas, que nos revezávamos, a minha mãe teve 15 filhos, mas éramos muitos, e portanto nós íamos revezando, cada um por cada vez, mas ele nunca deixou de ser o nosso irmão Pedro e de comunicar connosco. O que João dos Santos diz é verdadeiro. Quando as famílias são ajudadas com deficientes profundos, e ele quer esta pequenina relação, que não se perca esta vida interior do deficiente, que é comunicar com aqueles que ama, porque ele está a sentir que é aqueles que ama. Depois morreu daí a 3 anos. João dos Santos ensina de facto, vinca que é preciso ajudar as famílias com crianças deficientes para que não se afundem as famílias em falhas narcísicas, em complexos de culpa, em desinvestimento na recuperação como defesa para negar a gravidade da deficiência e para não se sofrer, o que é normal nestas situações. E no caso da deficiência profunda, João dos Santos lembra ao Estado a obrigação de dar ao deficiente profundo, não à família, ao deficiente profundo como pessoa, um salário mínimo nacional. Quanto ao quarto conceito, o de intencionalidade pedagógica, que deve estar subjacente a todos os técnicos, já vimos de saúde mental, já acima vimos isto, João dos Santos lembra que é dever dos psicólogos, pedopsiquiatras e também psicanalistas que tratam da criança, ele diz dever humano, claro, da criança, de se interessarem pela sua problemática escolar, porque a criança não pode ser pensada independentemente da aprendizagem, da escola e da cultura. Ele tem frases muito bonitas que é ser capaz de acolher a cultura da humanidade e para ela contribuir criativamente. É isto que é ser gente.
acolhermos o património cultural e deixarmos uma coisa feita depois de morrermos e contribuirmos com criatividade para darmos aquilo que mais ninguém pode dar, que somos únicos. A verdadeira higiene mental diz respeito, diz João dos Santos, a verdadeira higiene mental diz respeito à educação, à introdução de uma nova pedagogia. A higiene mental é um mito. A pedagogia aliada à higiene mental é o futuro. A higiene mental é um mito, sem ser aliada à pedagogia. É isto que o João dos Santos quer dizer. É por isso que eu acho que gostava muito que te entrasse nos currículos de pessoas muito inteligentes, muito informadas, porque a obra de João dos Santos, porque ele escreveu com muita leveza, com muita poesia, evitando aquelas frases muito, aqueles chavões muito técnicos. Porquê? Não se brinca com o futuro da criança. Não vamos empregar palavras muito caras para sermos muito importantes quando falamos do que há de mais vital, que é a saúde mental da criança, que é o desenvolvimento da criança, que é a felicidade da criança. Vamos todos dar a mão, cada um vai pôr o seu saber e não podemos negar, o saber da saúde mental é incontornável. Aprendizagem é a saúde mental. Se eu fosse tontinha de todo, não estava aqui. A pedopsiquiatria, de todo. A pedopsiquiatria não tem, nem deve ter como objeto a doença mental. A pedopsiquiatria não tem como objeto a doença mental, mas todas as ações que a previnam. E para isso precisa de se inspirar em todos os, eu vou já acabar, em todos os conhecimentos sociológicos, pedagógicos, psicológicos, psicanalíticos, artísticos, todos, porque a saúde mental está intimamente relacionada com a evolução futura da humanidade, com a evolução da sociedade. Hoje há tão pouca saúde mental, fazem-nos tanto mal. E há sociedades sem escola e sem aprendizagem da cultura? Não há. Sempre como vemos a proposta santiana de uma articulação de conectividade cerrada entre todos os aspectos educacionais, médicos, psicológicos, pedagógicos, sociais, culturais, urbanísticos, políticos, etc. Temos todos que nos dar a mão para estender os braços à criança. Finalmente, o quinto conceito que traduz na tão original e fecunda ideia santiana de uma inter-relação dinâmica e indissociável. Cá está a frase pequenina, que é por isso que vai dar muitos estudos no futuro. A frase pequenina, aliança entre saúde mental e educação. Mas para que esta aliança se dê, é a aliança entre tudo e entre todos. Ministérios, maternidades, instituições, sejam elas quais forem, todas as que ajudem a mãe a relacionar-se bem com o seu bebê e a criança a aprender na escola. Depois vai andar por si. Não é preciso mais nada. Esta coisa tão pequenina, aliança entre saúde mental e educação, dava teses de doutoramento, de mestrado, de superdoutoramentos, seja o que for e o que lhe chamem, em todos os países do mundo. Tenho muita pena que a obra de João dos Santos não seja verdadeiramente estudada na sua escrita. E escreve. Se a aprendizagem, portanto já disse, se a aprendizagem é saúde mental, porque funcionamento, vou já acabar, saúde mental, porque funcionamento mental, isso tudo na criança é aprendizagem, tudo na criança é aprendizagem, a criança gosta de aprender. Então a escola, que deve ser escola para a saúde mental, vejam lá como é que os técnicos de saúde mental podem estar dela ausente, a escola é a escola para a saúde mental, deve funcionar como um meio terapêutico, ela deve funcionar como um meio de cura, de evolução, de crescimento, de felicidade. Portanto, a escola só pode ser terapêutica, não pode ser mais nada. Esta palavra que parecia assim uma palavra, então, o que é isso, escola, terapêutica? Não pode ser mais nada. A escola tem de ser escola para o crescimento, para a saúde, para o desenvolvimento, para a felicidade. Porque a escola, desde os gregos, diz João dos Santos, é uma realidade inevitável e imperativa em qualquer sociedade. E prossegue interrogando:
A psicologia pedagógica ou a psicopedagogia diz respeito aos psicólogos ou aos pedagogos? Como é que se compreende que um pedagogo ignora os dados psicológicos essenciais que lhe permitam avaliar o nível de iniciação da aprendizagem escolar a que a criança pode ser submetida? E como é que se entende que um técnico de saúde que cuida da saúde mental da criança ignore que as perturbações de que sofre se repercutem na sua aprendizagem e vice-versa? Quando não é capaz de aprender bem, a sua saúde mental, a sua autoestima, a depressão, etc., também vai a par. Portanto, há esta aliança, saúde mental e educação. É certo, observa João dos Santos, que os pedopsiquiatras não são educadores, mas na relação com a criança podem e devem criar um ambiente educativo, ou seja, sempre, não é? Sempre. O mesmo é dizer, estabelecer com a criança uma relação de empatia e diálogo sobre tudo, sobre o que a faz sofrer e sobre o que, por vezes, lhe pode emperrar para sempre o percurso saudável da sua evolução, que são as dificuldades que encontra para se adaptar ao que a escola lhe exige, e João dos Santos justifica. Só quando os psiquiatras e os pedopsiquiatras se disponibilizarem, quando necessário, para trabalhar em equipa com educadores e pedagogos, evitarão os primeiros, os psiquiatras, o perigo de rotular com entidades nosológicas da psicopatologia dificuldades normais e passageiras da criança. E os segundos, os educadores, a prática de uma pedagogia e de uma didática desconhecedoras do processo desenvolvimental infantil. Porque o maior ou menor aproveitamento escolar não é suscetível. Cá está outra vez a mãe. Cá está outra vez o amor. É o amor que cura. Portanto, porque o maior ou menor aproveitamento escolar não é suscetível de ser compreendido em termos sociais, médicos, psiquiátricos, mas apenas em termos psicológicos de relação e de funcionamento mental. Portanto, esta capacidade que a criança também tem de se relacionar com os outros, com o mundo, com ela própria, é aqui que reside. Porque a inteligência, sublinhará sempre João dos Santos, é mais uma qualidade do que uma quantidade, é só mais um niquinho. Depois vai mais fundo, João dos Santos, e lembra que a inter-relação dinâmica entre saúde mental e educação se enraiza no berço da história e no berço da família. Enraiza-se no berço da história porque a criança recapitula no seu desenvolvimento os estádios da nossa ancestralidade e, por isso, precisa, para a ensinarem a ler nos livros, que primeiro a deixem percorrer os estádios que o ser humano percorreu no início da história, expressar-se através das suas emoções primárias, vividas no comportamento psicomotor, nos gestos, nos sons, na mímica, na palavra, na dança, no desenho, etc., na gesticulação, etc., nas emoções primárias dos primitivos, nos gestos, nos sons, na mímica. A criança tem de começar por fazer isto na aprendizagem. Deixem as crianças gesticular, diz João dos Santos, movimentar-se, falar. E depois no berço da família, o que deve levar os professores a terem a convicção de que, genética ou psicanaliticamente, a educação pedagogicamente dirigida é precedida por uma educação espontânea, instintiva, autêntica e amorosa, a da relação entre a criança e a mãe, relação que os verdadeiros educadores e professores e psiquiatras e psicanalistas têm de continuar. É a cura terapêutica, é a educação terapêutica, é a pedagogia terapêutica. É terapêutica porque, partindo da observação da criança e estabelecendo com ela uma relação de respeito, empatia, interesse pela pessoa que ela é, antes de se interessarem pelas suas dificuldades escolares, a ajudam, se necessário, a voltar atrás e a retomar o fio à meada, reparando falhas precoces que a afetaram e que estão na origem dos sintomas que lhe emperram o desenvolvimento saudável. É esta folhinha só e nem é cheia. Segundo ponto, que é o último. O novo paradigma científico, paradigma de conectividade centrado na criança.
É a partir desta ruptura epistemológica que vimos nestes pontos todos, e haverá muitos mais, que João dos Santos cria um novo paradigma científico de conectividade, que relaciona indissociável e dinamicamente, como já vimos, saúde mental, educação, escola, sociedade, cultura, natureza, urbanismo, instituições, serviços, poderes democráticos, todos interessados prioritariamente na saúde e na educação da criança e da população em geral. E a explicitação fundamentada destas conexões são tantas que lhe dediquei quase um capítulo de um modesto estudo meu que foi publicado. Dou mais uma vez, e aqui não podia dizer, conecta isto, conecta aquilo, conecta aquilo, conecta aquilo, encontrei conexões, acho que umas 40. Ia procurando os textos, pronto. Dou mais uma vez a palavra a João dos Santos e vou terminar, para mostrar a plena atualidade do seu pensamento. Não podemos ficar passivos, diz João dos Santos, perante a influência que os fenómenos sociopolíticos e económicos exercem sobre os fenómenos psíquicos e emocionais das pessoas. A saúde mental tem de ser abordada através de instituições, por isso, não separemos a criança do homem, a educação da saúde, a saúde do urbanismo, o urbanismo do respeito pela natureza, para que a educação seja uma exigência e um direito para além dos hospitais, das maternidades, das creches, das escolas, para além da burocracia. Só desse modo se poderá ajudar a criança a ultrapassar o que lhe emperra a capacidade de aprender, de pensar, de imaginar, de sonhar, de criar. Isto é, de ser feliz. É na ênfase posta na importância fundamental da infância para o futuro da saúde mental do ser humano que ganha significado a afirmação santiana que foi escolhida pelos seus discípulos, colegas e amigos para ficar gravada na pedra do busto que em 2005 ergueram em sua homenagem no Jardim das Oliveiras e que foi escolhida como frase deste congresso. Cada homem guarda um segredo. O segredo do homem é a própria infância. Também dava muitos estudos. Esta afirmação profunda em significado não é, a meu ver, apenas uma frase poética e não é, de certeza, uma frase destinada a mobilizar a sensibilidade. É, na sua essência, uma afirmação que expressa um conceito teórico-clínico, orientador de quanto se refere ao objeto de pensamento e à realidade existencial da infância. Penso que João dos Santos quis deixar como testemunho da sua paixão pela criança e da obra que empreendeu para lutar pelo seu bem-estar e alegria o seguinte: princípio original fundante de todos nós é a criança que fomos. A criança que ele chama a criança do homem. Não é? Criança, quando nasce, é criança do homem. E deixa no homem adulto, ele diz, eu trago sempre a minha criança às costas, e deixa no homem adulto, no homem criança, a marca indelével do percurso que a cada momento, no segredo e sem descanso, nos vai tecendo a aventura da vida. Vou mesmo concluir. A ruptura epistemológica que João dos Santos faz na saúde mental e o novo paradigma científico de conectividade que cria a partir dessa ruptura, constituiu-se num sólido alicerce para pensar e desenvolver, com cada vez mais eficácia e profundidade, a saúde mental e a educação da criança, do adolescente e do adulto. Na aliança entre saúde mental e educação, pensada à luz de um novo paradigma científico de conectividade, centrado na criança, encontra a originalidade e a profundidade da obra santiana. Obra que introduziu em Portugal a psiquiatria infantil moderna, por obra tão notável, construída no apelo constante à sua crítica e ultrapassagem, João dos Santos pode ser justamente considerado um autor fundador, contemporâneo no século XXI e em qualquer época que a sua obra escrita comece então a fazer parte dos currículos académicos. Desculpem, já estamos todos. Muito obrigada.
Foi o vosso acolhimento, que eu estava muito nervosa. Foi o vosso acolhimento. Muito obrigada, Maria Eugénia. Há qualquer coisa, não é, que nós, que a Maria Eugénia, em primeiro lugar, eu queria agradecer-te o teu trabalho incansável, que aqui, enfim, resumes de alguma maneira, que nos trazes nessa ideia de conectividade, tudo está ligado. Há um provérbio africano, penso, que diz: para educar é preciso a aldeia toda. É, exatamente. E de alguma maneira é isso, não é, que João dos Santos também nos traz e que a Maria Eugénia nos trouxe aqui hoje sobre a obra de João dos Santos, este paradigma da conectividade e de que, isolando, perdemos o essencial, se isolarmos as coisas umas das outras. Agora, são 7 horas, não é verdade? E, portanto, o que eu propunha, não se deve, enfim, fechar uma conferência, ou se calhar podemos fechar uma conferência, enfim, em silêncio, visto que há qualquer coisa que tem que, enfim, que tem que cair, tem que ser interiorizado, cada qual saberá, enfim, como fazê-lo. Mas, em todo o caso, não é só de bom tom, é importante que se abra um momento para, se alguém quiser colocar aqui uma palavra, colocar uma ideia, colocar um afeto, que o possa fazer. Portanto, antes de passarmos ao visionamento do filme Photomaton, eu ia abrir. Sim. A propósito, os técnicos de saúde mental precisavam saber didática e precisavam saber pedagogia. Obrigada. Eu hoje de manhã contei na sessão de abertura que o Dr. João dos Santos recebia os estagiários, os candidatos a estagiários na Casa da Praia, e fazia-lhes uma série de perguntas, porque queriam estagiar para lá, etc. E pronto, aquilo tinha, enfim, era um bocadinho uma entrevista ao estágio, ao trabalho, não é? E no final da entrevista, dando corda ao relógio, que era aquele gesto que ele tinha, ele dizia: até agora diga-me lá o que é que você sabe fazer com os meninos, com as crianças. E a tendência era para dizer: mas eu sou médico, não, eu sou enfermeira, eu sou assistente social, eu sou psicóloga. Mas essa não era a resposta premiada, porque a resposta premiada era: eu sei jogar à bola, eu sei jogar ao peão, eu sei contar histórias. Portanto, ou seja, era já o primeiro passo dessa relação pedagógica dos técnicos de saúde mental. Ele não queria saber o que é que a gente sabia de saúde mental, já tínhamos feito o curso ou estávamos a acabar o curso. O que ele queria saber era de como é que nós estabelecíamos a relação com as crianças, e era o que estava subjacente a essa pergunta. Isto para dizer que tem toda a razão, quer dizer, o Dr. João dos Santos era, para além de um homem muito sábio, também um homem muito intuitivo. E eu acho que ele fez muita coisa convicto do que estava a fazer, ainda que possa não ter tido tempo de justificar tudo o que fazia, não é? E esta era uma das perguntas sábias, ainda que intuitivas. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Clara. Muito boa tarde, muito obrigada pela conferência. Oh, por amor de Deus. Gostei muito. Eu ia fazer uma pergunta que, enfim, todas as questões da conferência, quando falou no papel da família e dentro da família o papel da mãe, portanto a figura materna, e também falou da consideração que o João dos Santos teve em termos de conhecimento e de contextualização histórica das mudanças que se vão sendo operadas na família, enfim, no conceito de família. O que é que acha que o João dos Santos pensaria da polémica atual que se coloca relativamente à adoção de crianças por pares gays, masculinos ou femininos?
Claro que eu não tenho categoria para responder essa pergunta, embora ela já me tenha passado, porque quando eu li os textos, que são bastantes, sobre a família em João dos Santos, é melhor ter uma criança. Eu não tenho competência, nem temos, penso eu, em Portugal, experiência para vermos que resultado deu. Mas, em primeiro lugar, devemos pensar com a cabeça muito aberta e pondo em primeiro lugar o interesse da criança. Eu penso, sou ignorante nisso, mas penso que ainda não está muito bem provado que resultado deu. Aí é que é preciso mesmo grandes técnicos de saúde mental quanto a mim, não é a minha competência. Mas eu tenho pensado nisso, sim senhora, quando li estes textos da família. Penso que se provar que em determinadas sociedades, em determinados contextos, não sei, as crianças abandonadas, pode ser que, e eu tenho ouvido pessoas que sabem que são abalizadas, e eu não sou, a dizer nem que, uma vez ouvi um senhor dizer nem que a vaca tussa na televisão, nem na coadoção nunca adotarem crianças. Não sei se uma criança abandonada não ficará melhor abandonada, e às vezes lembro-me, sabe, daqueles casos extremos, aquelas crianças no Brasil que eram todas, que foram mortas, onde foi, ao pé daquela igreja, ficou muito célebre, da Candelária. Portanto, eu não sei se uma criança, não é da minha competência, mas eu só estou a dizer o que eu tenho pensado cá para dentro de mim. Para já não sei se há estudos que mostram que a criança, portanto, que prejudicou a criança. Isso é mesmo de técnicos de saúde mental, que não sou eu. Segundo, não sei se a criança, eu não faço ideia, eu não sei, eu tenho pensado. Não sei se há estudos suficientes para mostrarem assim, estas crianças nem por isso, pronto, foram prejudicadas na sua evolução, ou seja, a criança não deixou de estar defendida. A criança precisa de amor. A criança precisa de amor. Precisa também das imagos de mãe e de pai. Precisa dessas imagos. Eu acho que isso vai faltar na coadoção. E, portanto, isso tem... Não sei se há algum país que já estudou isso suficientemente. É que com a criança não se brinca. Eu não sei se nos países já... Portanto, o que está mais estudado é o pai que já tem filhos naturais e depois arranja um companheiro e leva a criança para casa. Mas o que eu penso, que tenho aqui uma técnica de saúde mental e aqui mais, o que eu penso é uma coisa que eu sei por experiência quando o pai morre e a mãe fica muitos anos com filhos pequenos sem pai, mas o pai está internalizado pela mãe e o pai é dado à criança, aos filhos, pela mãe. Isto eu tenho experiência, isso eu sei. Agora, não sei se um homem que nunca... essa família, que agora quer ser família, não é? Pronto, não sei se a figura feminina poderá estar internalizada em algum deles e passar para a criança. Eu penso que andamos todos a falar em superfície sobre isso, inclusivamente eu gostava muito de ouvir verdadeiros técnicos a sério falarem sobre isso a sério, porque penso que isso está mais a ser pensado. Eu estou com toda a verdade a falar alto. Está mais a ser pensado pelos direitos dos homossexuais do que pelos direitos da criança. Não sei. Eu não sei se estou a dizer enormidades. Estou a ser sincera, na minha ignorância. Portanto, o que eu acho que é muito importante é ter esses imagos mãe e pai, homem e mulher. Isso eu acho que não se pode prescindir. Isso não existe num casal homossexual. E não sei se isso não vai prejudicar a criança. Eu acho que é algum handicap. E temos aqui uma psicóloga que quer falar que é balizada. Eu não sou. Eu também não sei muito sobre o assunto, mas queria só lembrar que João dos Santos falava na função materna e na função paterna. Exatamente. A função materna, aquela que ligava mais a criança com a mãe, e a função paterna, aquela que iria separar a criança. A função separadora.
preparadora para encaminhar para a sociedade. Para a sociedade. E ele também dizia que a mãe podia exercer uma função paterna e que o pai podia exercer uma função materna. Sim. Nessa perspectiva, eu penso que um casal de homossexuais, masculino ou feminino, não esqueçamos, pode exercer um elemento que exerce mais a função materna e outro mais a função paterna. Posso só dizer uma coisa, claro, só para depois me ajudar na minha reflexão, mas ele dizia, essa função materna, aliás, ele dizia, quando o pai e a mãe é mãe, há determinadas alturas em que o pai faz de mãe e a mãe faz de pai. Pronto, ele tem textos sobre isso, mas tem textos muito taxativos em que ele diz, mas quando chegada à adolescência, essa função não pode ser permutada. Ele tem um texto sobre isso, taxativo. E como eu tenho ignorância sobre isso, eu tenho refletido sobre estes textos, portanto, textos técnicos. Ele diz que há uma determinada altura, por exemplo, na adolescência, em que essa função, em que a mãe, por exemplo, a mãe já não pode dar essa função ao rapaz e o pai já não pode dar essa função à rapariga. Ele tem esse texto. Bom, não sei. Eu só sei ia fazer aqui uma de uma sugestão, psicanalista Clara. que não acha que bem e sei de um psicanalista que acha horrível. Pois, eu sei. Eu não sei se eu tenho esta função, que é a função de moderação, não é? Portanto, o que é que ocorre? Ocorre que, como é desejável e bom esta conferência com a pergunta da Clara, com o, digamos aqui, o meu foi só a minha reflexão, eu não tenho respostas. De novo, a outra Clara Castilha retomarem isto, quer dizer, chama a atenção para algo que me parece muito importante e muito bom, que é a questão do pensamento. Ou seja, é importante pensarmos estas questões. Só que o pensamento também exige disciplina. E, portanto, disciplina e tempo. E como nós, hoje, agora, aqui, não temos tempo para disciplinadamente e rigorosamente pensarmos o que quer que seja sobre o tema tão vasto, fica naturalmente a sugestão aos professores, às alunas da escola, desta escola, que organizem um encontro para pensar estas questões. Para pensar, não é para resolver estas questões, é para pensar estas questões e, portanto, podemos diferir, não é, esta conversa para esse momento, porque é naturalmente uma conversa muito importante nos tempos que correm e que nos inquieta, que nos aflige. E, portanto, partir dessa inquietação e dessa aflição para podermos pensar a questão em conjunto com outras pessoas que venham e podermos mantê-la em pensamento, em reflexão. Não é para resolver, obviamente, ninguém vai resolver nada. Mas como moderadora da mesa, se me permitem, faço digamos, essa sugestão, enfim, a mim própria, aos alunos, a pessoas que aqui estão, para que isso seja levado para um outro momento, não é? Que é naturalmente uma questão muito pertinente, muito importante, mas chama a atenção para isto. O importante é pensarmos as questões do nosso tempo, mas de uma forma, digamos, disciplinada, rigorosa, com tempo. Não há pressa. Na conversa com o Sousa Monteiro, ele referia-se a uma coisa que eu não conhecia, esta frase do Pessoa, e que era a frase de que o tempo depressa despacha quem o despacha com pressa. E, portanto, também os temas depressa despacham quem os despacha com pressa. E este tema não se pode despachar à pressa, é preciso tempo. Portanto, aquilo que eu sugeria agora é que encerrássemos este momento. Obrigada, Maria Eugénia. Sei que a Coisas de Ler, a editora, está
esteve, não que tenha apressado o livro por nossa causa, porque tem os seus timings, nós não somos omnipotentes, não achamos que nos apressaram, que elas apressaram a edição do livro teve muita por nossa causa, consideração mas por este teve em congresso. consideração estas Teve, jornadas. sim. E, portanto, o livro Em primeiro lugar. esteve pronto para as jornadas e nisso eu quero agradecer, em nome das jornadas, da Comissão Organizadora, à editora Coisas de Ler e também à Maria Eugénia, este trabalho final para que o livro estivesse hoje, no dia 8 de novembro, na banca da Coisas de Ler. Para além disso, a Maria Eugénia estava aqui a dizer-me que este livro vai ter um lançamento, digamos, próximo, em dezembro, e, portanto, nós vamos ficar todos atentos ao lançamento que vai ser feito do livro, sabendo que em antestreia já o tivemos na mão nas nossas jornadas. Mas foi em consideração a este congresso, que este livro, que foram noites que a editora Coisas de Ler também teve a fazer as correções que eu tinha apresentado. Portanto, foi em consideração a este congresso. É verdade. Muito obrigada, Maria Eugénia. Pronto, e fica assim. Tá? Fica assim. Obrigada, Maria Eugénia. Um beijinho em nome de todos.